Bem, então, gente, meu nome é Sebastião Pimenta, eu sou ceramista, talvez um pouquinho mais de tempo do que vocês, talvez você não, né? Mas já eu comecei a cerâmica ao acaso, tá? Eu não tinha pretensão, não tinha vontade nenhuma de trabalhar com cerâmica, só que eu tive a oportunidade de morar uma temporada no Japão, a primeira vez, né? Que eu fui como estudante e professor convidado, né, através do Ministério da Educação e Cultura do Japão, para uma universidade de educação no norte do Japão, na cidade de Sendai. E lá eu fui para poder aprender sobre o sistema de ensino nas escolas japonesas. E aqui no Brasil eu dava aula em colégios, né? Na época eu dava aula aqui no Isabela Henriques, no Ternelli e outros colégios aqui. E dei aula também na universidade que eu formei, que foi, né, a extinta FUMA, que hoje é a UENG, né? Então fui aluno, né, da FUMA e professor também da FUMA e da UENG, né? Quando a FUMA virou UENG. Está chegando um material para mim, deixa eu só receber aqui. Era esse. Põe aqui dentro. Põe aqui. Aqui é assim, né, gente? Ao vivo e a cores a gente faz de tudo, né? Até sair do quadro da filmagem. Mas vamos lá, porque o material que eu esqueci lá no meu stand eu trouxe aqui para poder mostrar. Bem, então a minha história com a cerâmica ela começou ao acaso, né? Porque dentro das aulas que eu teria que fazer, eu tinha algumas matérias obrigatórias. E uma delas era de modelagem, só que me deram escultura. Quando eu cheguei na aula de escultura, eu fiquei todo feliz, né? Nossa, eu vou aprender a fazer aqueles budas, aquelas divindades, aqueles deuses, os dragões, né? Era réplica de escultura grega romana. Então, eu bati de frente com o professor, o meu professor orientador, e me botaram, então, já que você quer mexer com isso e tal, tem uma salinha lá no fundo da faculdade, que é o curso de modelagem, as aulas de modelagem cerâmica. Eu fui lá para ver qual que era, né? Eles falaram, se o professor te aceitar como aluno, você vai fazer as aulas. Quando eu cheguei lá, o professor estava pintando um tsubô, que são aqueles vasos, aquelas... Parece uma ânfora, né? Uma jarra. Né? Lembra essa forma, assim, né? Só que grande, né? Aquele tsubô, assim, aquele pote tradicional japonês, coreano, tem muito, né? E ele estava pintando umas libélulas nesse vaso. E eu já fazia a pintura tradicional japonesa, que era o sumie do papel. Aí eu fiquei encantado com aquilo, na hora que eu bati o olho, falei, é isso que eu quero na minha vida. Então aí comecei na cerâmica. E então eu não parei mais. E além da cerâmica, uma outra coisa que eu sou apaixonado, que eu aprendi a gostar, foi o chá. E eu não bebia café. Eu comecei a beber café, deve ter um. Eu comecei a beber café, eu acredito, entre 2014 e 2015 foi que eu comecei a beber café. Aprendi a beber café lá no Japão também. Porque dessa segunda vez que eu fui ao Japão, todo lugar que você ia, ao invés de eles te oferecer o chá, que é da tradição deles, eles já serviam o cafezinho, né? Então acabou a gente aprendendo a beber café também. Mas o chá é uma coisa que sempre me fascinou. E como ceramista, eu comecei então a pesquisar sobre os chás, a tomar chá e fui trabalhando com chaleiras, copos e etc., desde a minha primeira estadia no Japão, e isso foi então em 91. Tá? Então em 91 foi que eu fui para esse estudo, né, lá no Japão. 91? Eu estou na dúvida. Depois a gente dá uma olhadinha. Mas, enfim, durante esse estudo, né, eu comecei a pesquisar não só as formas, mas as técnicas também. E cheguei a fazer, inclusive, algumas aulas de cerimônia do chá e aquela coisa toda. Então, vamos lá. Como essa live aqui, ela está dentro, né, do evento aí, que é da Feira de Cerâmica, nós estamos num evento aqui em Minas Gerais, que é a 25ª Feira de Cerâmica MG.
Então, vamos falar da cerâmica, né? Para de falar da minha vida, né? Mas eu trouxe aqui essas tigelas. Alguém arrisca falar o nome dessa tigela? Chaoan. Cha, em chinês e em japonês, é o chá. A palavra chá em português veio do chinês. Cha. Wan. Wan significa tigela em chinês ou em japonês. Então, é interessante que a pronúncia veio da mesma. Mas, além de ser Chaoan, quem é ceramista quer arriscar o nome disso? É o nome de um esmalte. É o nome de um esmalte. Qual é o esmalte que é um esmalte avermelhado, que tem muito ferro? Começa com tem. Ah, muito bem. Então, o nome dessa tigela, mesmo se você fizer ela em azul, fizer ela em branco, ela vai ter o nome de Tenmoku Chaoan. Tá? Tenmoku é o nome de um esmalte, para quem está começando agora na cerâmica. Tenmoku é um nome de uma família de esmalte. Ela vai desde um bege clarinho, um esmalte que contém muito ferro. Então ele pode ir desde um bege clarinho, passando por tons marrons avermelhados, como é o caso desse aqui. Esse a gente chama de Tenmoku Kaki, né? Ou Kaki Tenmoku. Kaki do kaki mesmo, da fruta. Ele chega a ser avermelhado, quase da coloração do kaki, né? Então a gente chama de Tenmoku Kaki. E os temocos, eles vão então dos beges aos negros, inclusive com algumas irradiações, com algumas formações cristalinas, por causa da hematita na redução e todo um processo que é feito. E o mais interessante de tudo é a origem dessa chaoan, né? Então, hoje a gente fala chaoan de comer arroz. Eu vou no restaurante japonês, eu vou beber o misoshiro numa chaoan. Eu vou comer o arroz numa chaoan. Mas peraí, não deveria ser gohan, que é o arroz? Então, gohan chaoan. Aí o japonês já deu um nome. Tigela de chá para de comer arroz. Então vai indo, vai criando uma série de coisas. Mas a historinha disso aqui é que até o ano 500, aproximadamente, 500 da nossa era, o japonês ele tinha uma limitação muito grande a nível da escrita, né? Dos conhecimentos artísticos e artesanais. Então era tudo muito limitado, né? Mas o que aconteceu? Uns monges japoneses eles foram para a China, para uma região na China chamada Tianmushan. Tian é céu, Mu é o olho, Shan é montanha. É em chinês. Então, Tianmushan, montanha do olho do céu. Tianmushan em chinês, o caractere é Tenmoku. Então, é o nome de uma montanha onde tem um mosteiro zen budista, onde monges japoneses foram estudar. Eles estudaram, aprenderam o budismo, aprenderam a escrita, a caligrafia e as artes, inclusive aquela que eu falei ali no início da minha historinha, que era a pintura sumie, que é a pintura aguada em preto e branco, onde aparecem os bambus, as cerejeiras e tudo. Aquela técnica de pintura eles aprenderam em Tenmushan no templo e levaram para o Japão. Então aí o japonês começou a ler e escrever. Só que a escrita chinesa era muito difícil, o japonês simplificou e criou outros dois alfabetos que a gente não vai falar aqui agora. Mas chegou no Japão, então, a tigela Tenmoku Chaoan. Essa forma que vocês estão vendo aqui na minha mão é a mais clássica delas. Tá? Então se eu fizer um bol, uma chaoan, é uma Tenmoku Chaoan? Não, não é. Para ser uma Tenmoku Chaoan, ela tem uns desenhos, umas normas que devem ser acompanhadas. É lei, existe uma norma nisso. Ela é ligeiramente reta aqui embaixo. Ela faz uma curvaturazinha aqui nessa parte.
ela tem essa entradinha, ela faz uma curvinha aqui, tá? E aí ela é reta onde a gente põe a boca, tá? Vai passando aí, olha que interessante. Aí a gente pode ter variações. Não precisa ser uma coisa tão rígida, tá? Mas esses detalhezinhos são importantes. E dizem que essa viradinha é que, inclusive, deu origem aos quebra-mares no Japão, por causa do tsunami, das ondas. Porque quando a gente vai servir o chá aqui dentro, né? Tem uma. Todo mundo já deve ter visto filme, os doramas que estão por aí, né? Já viram uma coisinha que parece um barbeador, né? Uma escovinha? Aquilo ali chama cha-sen, né? Então o cha-sen é de bambu, é uma escovinha de bambu que a gente coloca com cha-shaku. Cha-shaku é uma colherzinha de bambu. A gente pega o chá, coloca umas colherzinhas daquela de bambu aqui, coloca água quente e vem com o cha-sen, que é a vassourinha, a escovinha, e bate, 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 até criar uma espuma do chá verde, que é o matcha, né? Aí é que você vai beber. Então, quando você bate, esse quebra-mar aqui, ó, evita que o chá pule, que o chá derrame aqui na hora que você está batendo. Então ele bate, a onda do chá vai no quebra-mar e vai, né? É interessante isso, que ela faz uma volta e vai para dentro de novo. É um quebra-mar, tá? Eu tô chamando de quebra-mar, tá, gente? Para facilitar para a gente, né? Então aí a gente pode brincar com variações, né? E criar novas formas, mas seguindo esses cânones, essas leis, tá? Então essa foi a Matcha-wan, a primeira matcha, porque é para fazer o chá moído. Matcha é a palavra que nós brasileiros conhecemos. É interessante como que o nosso alfabeto, né, o nosso dicionário brasileiro incorpora palavras de outros idiomas. E o Brasil é um dos poucos países que eu conheço, que eu escuto falar, eu também não sou rodado assim de visitar vários países, não, mas é um dos poucos países que a gente, agora com a internet, a gente vê, lê e tal, né? Que eles. As palavras, principalmente do nosso meio ceramístico, né? E culinária, não muda. Nós mantemos o mesmo nome em japonês, a gente não traduz. Gyoza é gyoza, não é dumpling, igual nos Estados Unidos, né? A gente mantém os nomes em japonês. Noborigama, em português, é noborigama. A gente não muda, anagama é anagama, né? Então, nós brasileiros mantemos as palavras. Então, a palavra matcha é o chá moído, que veio do chinês mo, que é moer, ralar. Então, mocha é o pó ralado, é o chá ralado, né? Então, é o pozinho do chá. Bem, essa tigela, então, poderia ser considerada, assim, a primeira forma de se beber o chá no Japão, né? Porque foram os monges que chegaram com ela, com o chazinho em pó. O japonês começou a plantar, então, a camélia chinesis, que é a camélia. Tudo que a gente entende de chá, quando a gente usa a palavra chá, ou chá, ou te, né? O chá, ele é obrigatoriamente feito com a folha da camélia. Qualquer outra coisa que você faça que não é com a folha da camélia, não é chá. Ah, eu vou tomar um chá de hibisco. Mentira, você não está tomando um chá de hibisco. Você está tomando um chá de infusão da flor do hibisco. Você está tomando uma infusão, tá? Você está tomando uma infusão de erva cidreira, entendeu? Você está tomando uma infusão de camomila. Você não está tomando um chá de camomila. Mas já está incorporado no nosso alfabeto, então a gente continua tomando o nosso chazinho de camomila para ficar bem calminho, né? E aí, tendo em mente, então, que é com a folha da camélia, aí é que vem o legal da história do chá na nossa cultura ocidental, né? Porque o chá, ele entrou
no Ocidente, junto com a... Quem levou o chá foi o pessoal da Companhia das Índias, que eram os holandeses, levando para a Europa, para a Holanda, para a Inglaterra, né? Através da Companhia das Índias. E na Inglaterra, o chá popularizou. Só que para transportar o chá até a Inglaterra, o chá era o chá verde, era a folha fresca da camélia. Então houve a necessidade de fazer o que? Alguns arranjos nesse chá. Então o chá ele fermentava no porão dos navios. Então aí a gente começou a saborizar os chás, né? O chá inglês é o quê? Quem já tomou o chá inglês aí, ele tem o gosto de bergamota, né? De mexerica, de laranja. Por quê? É a folha da camélia fermentada com o sabor, com as casquinhas de mexerica, de bergamota. O chá preto é o chá fermentado, ele pode ser torrado ou não. O chá vermelho é só o chá fermentado, a folha da camélia fermentada. Ah, o chá branco emagrece. Gente, por que fala que chá emagrece, chá é bom para a pele? Se fosse assim, o lutador de sumô era magrinho, né? Porque o lutador de sumô toma muito chá, né? Então, é legal o chá? É bom para a saúde? É. O chá, ele é antioxidante, tem várias coisas. O chá branco, essa historinha de que chá branco é para emagrecer, pula essa parte, né? Mas vamos lá, ó, voltar no chá. A folha do chá branco é o quê? São as folhas mais tenras da camélia antes dela abrir. É catado folhinha por folhinha. Então imagina um monte de gente lá na plantação quebrando aqueles galinhos à mão, pedacinho por pedacinho, para poder fazer o chá. E é feito assim até hoje. Aí tem vários tipos de chá. Eu não vou falar, me recuso a falar dos chás que a gente compra, por exemplo. Nós estamos dentro de um mercado, né? Quem está assistindo aí online, nós estamos transmitindo aqui de dentro de um mercado, no Mercado Municipal de Belo Horizonte. Tem casas de chá aqui embaixo. Eu me recuso a comprar o chá verde das casas de chá daqui. Por quê? São galhos seco e folha seca de camélia, né? Então isso é o chá verde que chega pra gente assim popular. Então aprendam a tomar chá depois, procura um bom fornecedor de chá, tá bom? Então vamos lá. Então a Tenmoku Chawan foi a primeira, então, tigela para se tomar chá, levando para o budismo também, porque popularizou muito no Japão e começou a criar novos tipos de tigela para o povo, né, comer e beber. Então era antigamente, né, quando os monges chegaram, eles só tinham uma tigela. E era legal, olha como que a história é legal. Uma tigela da Chawan era tudo que o monge levava na manga, né, ou no saco, na bolsa dele. É o que ele pedia. Eles mendigavam, né? Então é que eles pediam a sopa, o arroz e o dinheiro. E era onde eles bebiam o chá. Então é tudo que eles tinham. Então, olha a importância da cerâmica na vida dos monges, né? Então, isso depois foi levado para dentro das casas e tudo. Na China, enquanto isso, lá na China, aí eu falei de Japão, né? Muito de Japão. É porque o Brasil tem muita ligação, né, com o Japão. Isso aqui eu vou falar depois, dessa aqui. Vamos voltar para a China. A China começou a fazer... Ah, tem uma aqui. Umas coisas assim. Você acha que esse aqui é um copo de beber chá? Eu vou beber chá aqui. Para que você acha que é isso? Muito bem. Isso aqui é uma chaleira, pessoal. Para quem não... Ó, já saiu um ó aqui, ó. Então, isso daqui ela chama Gai. Isso é chinês, tá? Gai Wan Bei. Em chinês, então, é um copo com prato e tampa. Então, é uma chawan com tampa. Essa chawan com tampa, ela é muito utilizada para beber um tipo de chá, né, ou uma forma de beber chá na China, que é o Kung Fu Cha, né, que você coloca a erva aqui dentro, tá? Tem um chá fantástico que eu amo, chama Te Guanyin, ou Kung Fu Cha.
Você tá balançando a cabeça, já bebeu. Ele já bebeu, ele tem cara de que já bebeu o teguainho. Então a gente coloca o teguainho aqui dentro, ou o oolong cha, né? E você coloca a água quente, tampa, espera uns minutinhos a infusão, né? E aí você joga de ladinho, tá? E aí você serve os copinhos, tá? Os copinhos na mesa, você vai e serve as pessoas, ok? Então isso é muito interessante. Porém, para beber um chá numa Gai Wan de Chawan Bay, para beber numa Chawan Bay, aqui eu tenho uma menorzinha de um conjuntinho. Olha para nós que somos ceramísticos, os ceramistas, né? Olha como que a gente já pode desdobrar em vários outros objetos, né? Então nós temos um... eu não sei o nome disso em português. O pessoal dá o nome em inglês, que é um pitcher. A tradução dele seria copo da justiça. Tá? E também serve para você colocar a água quente. Então você pega a água numa outra vasilha, coloca a água quente aqui. Na hora de você servir o chá, é que você destampa, coloca a água e tampa. Ok? Sobrou a... Para que serve isso? Não. É a lixeirinha do chá. Então, a folha que sobrou aqui, que já deu alguns chás, você pode fazer até 8 infusões. Olha que legal. 8 águas. Você fez uma, jogou lá. Bebeu com seu amigo, vai lá, entre outra, 8 vezes. E cada vez que você vai fazendo, vai mudando aquele sabor. É muito legal. Aí tem um momento que não dá mais. É a lixeira. Tá bom? Lixeirinhas parecidas com essas, elas foram também para a cerimônia do chá japonês, usando as tigelinhas. E aí a pessoa, né, ela, quando faz a cerimônia do chá e a pessoa vai jogar fora, ela dá sempre um jeitinho de esconder do visitante. Então eu vou andando, mas vocês não vão ver a minha mãozinha com o chazinho. Eu escondo a chaleira. É o lixo, então não é apresentável. Mas o chinês já deixa em cima da mesa. Ele falou uma coisa interessante. A vasilha aonde vai colocar os copinhos. Normalmente coloca numa bandeja de madeira ou de pedra, tá? Os copinhos. Você pode ter uma tigela maior, né? Então a gente pode fazer um prato grande, tipo uma saladeira, tá? E aí os copinhos podem ficar ali dentro, tá? A primeira água, o chinês, a primeira água do chá ele não bebe. Ele fala que é para poder acordar a folha do chá. O chá está dormindo, está lá quietinho. O óleo aromático está lá quietinho no lugar dele. A folha está seca. Então o que faz? Quando eu coloco a água quente, eu desperto a folha. Eu venho com isso, lavo os copinhos. No lavar os copinhos, eu também estou aquecendo o copinho. Existe uma pinça de madeira, que depois eu venho com a pincinha de madeira, tiro os copinhos com a pinça de madeira e coloco lá. Ok? E aí sim, eu vou preparar outra água aonde eu vou servir. Não de uma vez, de uma vez. Um tiquinho, para que todos tenham o mesmo sabor. Tá? Se eu tenho uma muito grande, igual essa, e eu estou bebendo apenas eu e meu amigo, e sobrou muito, eu pego isso daqui e jogo de volta na vasilhinha onde tinha a água quente, que esse chá então não vai ficar amargo.
Porque se eu mantivesse ele aqui dentro, ele vai ficar muito amargo. Então, para não perder, por isso a gente fala o copo da justiça. Que aí, daí em diante, todas as águas, todos os chás vão ter o mesmo sabor. Então, a gente tem elas de vários formatos, sempre uma tigelinha, um potinho com um biquinho, que é o biquinho que você vai, então, distribuir os chás nos copinhos. Tá dando para entender? Então, olha só a variação de coisinhas que a gente pode ter, né? Esse tipo de chaleira, a Gai Wanbei, quando ela foi para o Japão, isso chegou no Japão também. Aí o japonês, ele já tem alguns copos assim, que aí sim é para beber o chá, mas não tem essa voltinha. É como se fosse um copo mesmo com tampa. Então deu origem aos copos com tampa de beber chá no Japão, tá? E alguns locais aqui no Brasil a gente bebe chá assim também. Essa chaleira, então isso aqui é uma chaleira, tinha que facilitar a vida dela. Olha que coisa incômoda. É esquisito, né? Pra gente, não pra gente, né? Eu acho que era pra todo mundo, né? Ficar puxando a tigelinha, né? Aí o que eles fizeram? Tcharam! Inventaram um biquinho pra chaleira e com o coadorzinho já aqui dentro, né? Então aí o japonês criou um tipo de... na verdade é uma variação de um modelo chinês, né? Mas o nome acabou ficando em japonês, a gente conhece no Brasil como o nome japonês, que é a Hourin. Hourin. Então isso aqui é uma Hourin, né? E para servir, você segura e vai lá, põe a aguinha do mesmo jeito. Sobrou água? Você vai lá no Ateliê Pimenta, compra a mesma cor para combinar, joga todo o resto aqui, e aí esse aqui é que você vai servir depois para a pessoa e tal. Porque se deixar aqui, vai ficar amargo. O chá tem aromas. Ah, eu pulei. Isso aqui é o recipiente para guardar a folha de chá, né? Então tem chás que ele fica legal sendo guardado em recipientes de cerâmica ou de madeira, tá? E alguns chás, como tem um chá bem específico, Pu'er, P-U-E-R, com sotaque paulista, Pu'er. Então o Pu'er, ele é um chá que quanto mais velho, melhor. E ele fica bem guardado, bem estocado em vasilha de cerâmica, tá? Não lacrada, fechada de todo. Ele tem que respirar um pouquinho, tá? Então isso aqui para guardar ervas. O chá, então, ele tem aromas, ele tem sabores, coisas muito específicas, tá? A cultura do chá está chegando recente no Brasil. Digamos, não sei se eu posso falar assim, é até estranho falar, né? Mas eu vejo isso como um dos lados bons da pandemia, né? Quando as pessoas ficaram em casa, começaram a voltar mais para fazer mesas postas, tomar café, todo mundo junto, lanchar todo mundo junto, né? Então algumas pessoas começaram, inclusive, a fazer cursos e dar cursos de chás, de cafés, de bolos, etc. Então a cultura do chá deu um boom nos últimos anos, né? Então existem vários tipos de chá com várias nuances, com várias fragrâncias. Lembrando, chá camélia, tá? Chá da camélia chinesa, com várias notas, né? E uma coisa interessante, então, isso aqui chama Xiao Bei. Xiao em chinês é pequeno, Bei é copo. Então, copo pequeno, Xiao pequeno, Bei copo. Copinho. Então, são os copinhos de beber chá. É o que o japonês bebe saquê. Tanto que isso aqui é um Xiao Bei, isso é um Xiao Bei. Porém, no Japão, quem conhece aí um pouco de restaurantes japoneses, isso aqui é o Gui no Mi. Gui é shot. É o beber em shot, é uma goladinha de saquê. Então esse é o copo que o japonês
toma saquê. Mas é o chá, é o copo que o chinês bebe chá. Curiosidade. O copo que o chinês bebe chá, o japonês bebe saquê. Às vezes você vai na China, o chinês está bebendo saquê em copos grandões, né? Em copos pequenininhos, e o japonês bebendo em copos grandes. E aí tem um tipo de chá bem específico, bem legal. Gosto de fazer isso com o teguain, que é um tipo de chá bem específico chinês. Que isso aqui chama, não é xiao, xiao é pequeno. Isso aqui chama xian. Xian em chinês é cheirar. Até copinho de cheirar. Olha que doideira. E é isso aqui. Parece um copinho de beber vodka. A gente não bebe nele, não. Como que é a historinha dele? A gente vai lá, serve o chá, serviu o chá no copinho miudinho. Eu tampo, viro de cabeça para baixo e dou para o meu convidado. Isso eu faço lá no meu ateliê, é engraçadíssimo. Quando a pessoa toma pela primeira vez, na hora que eu dou o copo, a pessoa fica assim. E agora? O que eu faço com isso? O que você faz com isso, pessoa? Você tira... O chá derramou aqui. Você pega isso e fica... E aí, na hora que você sentir o aroma, o calor do copo na sua mão, e você fala, olha, agora o chá já tá bom, já tá legal de beber. A temperatura. Você coloca. Vamos lá. A pessoa não presta atenção, viu, gente? Olha só o que acontece, né? Vamos repetir. Então tá aqui a coisinha, né? O xianbei, que xian é cheirar. Eu vou lá e sirvo o chá. Tchan, servi o chá. Pego o copinho e tampo. Pego ele, viro ele de cabeça para baixo, coloco na frente da pessoa. A pessoa vai ficar sem entender o que vai fazer com isso. Você tira, sente o aroma, esse chá é do bom. Aí você coloca, aí é que você vai beber. Você percebe na mão. Detalhe, gente, chá a gente não ferve. A gente tem uma amiga, uma vez eu levei um pessoal para a China, inclusive quem está fazendo pergunta, que é a nossa amiga Laila. Mas, a Laila é aquela, tá ali, está sendo fotografada agora, nós vamos fazer uma montagem depois com a Laila, que a Laila foi comigo com uma turma de ceramistas que eu tive a loucura de levar para a China uma vez, em 2008, e aí a Laila, ela é uma pessoa muito difícil, sabe? Gente, ela não conhece o relógio. A pessoa só chegava... Ela melhorou. É igual o puar. Ela é igual aquele chá que eu falei. Ela melhorou com o tempo. Entendeu? Ela é um puar. O relógio dela agora é outro. Mas a Laila é aquela que sempre chegava atrasada. Mas ela não entendia porque todos os chineses sabiam o nome dela. Todos os chineses sabiam o nome dela. Eu disse, gente, meu nome... Todos me chamam pelo nome. Era a única brasileira que todos os chineses sabiam o nome dela. Laila. Em chinês significa aquela que está vindo. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, você colocou meu nome? Porque toda hora ela se atrasava, a gente, Laila! Laila! E a Laila chegava. Mas aconteceu na volta dessa turma que a Laila foi, que a nossa amiga Cibele, que é inclusive a nossa organizadora aqui do evento, ela trouxe de presente um chá para uma amiga aqui. E a amiga bebeu o chá, fazendo o chá da forma que brasileiro faz chá. Ela pegou o chá e ferveu o chá. A mulher foi parar no hospital com pressão baixa, não sei o que. E outra assim, nossa, Laila, aquele chá que você... Laila não.
Nossa, Sibeli, aquele chá que você me deu é muito bom. Deixa doidona. Gente, ela ferveu o chá que era de camélia com crisântemo. Então, o negócio potencializou o efeito do chá. Não façam isso em casa, tá? Não façam isso em casa. Mas, então, o chá tem formas de beber. Então, a temperatura do chá, por isso que a gente pegou e faz isso, a temperatura do chá, e essa brincadeira aí, né, de que ferveu o chá ele não pode ser mais do que 90 graus centígrados, tá? Então, é antes de levantar a fervura e você coloca a água quente no chá. Não o chá na água dentro da panela, no coador. Não. É o contrário. Você coloca sempre a erva dentro da chaleirinha, coloca a água, tampa e espera um pouco. Alguns chás você desperta o chá, você joga aquela aguinha fora, você lava os utensílios, tá? Lavou o copinho, aqueceu o copo. Aí essa aguinha você joga fora, tá? E aí vai ficando. Esse modelo de chaleira, você já deve ter, sem essa alça, né? Você já deve ter visto aí, porque agora com o Instagram virou moda, né? Aquela do paleteado, né? Que a pessoa vem com uma paleta, com um morretinho fazendo. Pode falar. Oi? Depois um dia eu vou ensinar para vocês. Lembrando que, pelo que o pessoal lá de Xing falou, né? Eu fui o primeiro brasileiro que caiu lá de paraquedas. Eu fiquei 2 meses, quase 3 meses lá em Xing para poder aprender chaleira. Imagina você gastar 1 mês para fazer uma chaleira, gente. Era 1 mês para fazer uma chaleira. Aquela do paleteado. Aí eu depois viram e falei assim, nossa, mas no vídeo é tão rápido. No Instagram ela fez rapidinho. Lógico, né, gente? Existe edição, né, de vídeo. Mas a chaleira de Xing, isso aqui não é uma chaleira de Xing, o formato sim. Mas a chaleira de Xing, ela é feita com um tipo de argila que até hoje não foi encontrado nada similar. É a única material descoberto pelo homem até hoje que não oxida o chá verde. E outra coisa, ela consegue mudar o pH da água. Você coloca uma água ácida, ela fica alcalina. Olha que coisa louca. Você deixa uma água 24 horas, ela fica alcalina dentro da chaleira, né? Dizem que... Eu bebi e realmente eu senti um gostinho assim. Dizem que uma chaleira de 100 anos, você não precisa mais colocar chá. Você só coloca água quente lá dentro. Ela tem o gosto do chá, né? Então, a chaleira de Xing são sempre chaleiras miudinhas, tá? Pequenininhas assim. Tem gente que pensa, nossa, mas a chaleira é pequena, né, e tal, mas era assim, tá? Então, esse tipo de chaleira. Todas elas também, lá dentro já tem o coadorzinho, né? A gente faz aquela telinha. No vídeo, infelizmente, quem tá aí não vai ver, né? Depois vocês olham aqui, passa o dedinho e tal. E essa daqui é um modelo, nosso último modelo, para falar mais, é a Kyuso, tradicional Kyuso. Na casa de todo japonês, ou todo descendente de japonês aqui no Brasil tem essa chaleira, né? É a famosa Kyuso, tá? A Kyuso é uma chaleira japonesa, né? Tradicional, para usar em casa, não é cerimônia, não tem nada de cerimonial. É o uso do dia a dia. Homem, segura aqui, serve. Mulher delicadinha, a Laila, por exemplo. Tá bom? Então, bem delicadinha, segurando a tampa. A Kyuso também, ela tem uma telinha. E uma coisa do design tradicional da Kyuso. No início eu não entendia nada. Quando eu comecei a aprender a fazer, eu fui fazer uma visita. E eu não era ceramista ainda, eu não fazia. Eu não fazia cerâmica, mas eu já estava assim, visitando os ateliês de cerâmica no Japão, né? E aí um dia eu fui visitar uma cidade que infelizmente não existe mais, que é a cidade de Namie. É a cidade onde é muito próximo da usina nuclear de Fukushima. Então, quando deu o tsunami, 90% da população se foi, porque era o mar, plantação de arroz, as casas e os ateliês de mais de 200 ceramistas e uma montanha. Então acabou a cidade, né? Hoje deve ter uns 15 a 20 sobreviventes
que eles foram remanejados para outra área do Japão e estão fazendo novamente esse tipo de cerâmica, que é a cerâmica Soma Komayaki, né? Então, a cerâmica de Soma Koma, ela ainda sobrevive graças a esses descendentes, né? Porque pessoas que estavam fora da cidade, né? E quando eu fui quando eu fui visitar Soma, eu achei interessante que um ceramista foi me mostrar a quilço dele. Aí ele pegou e fez assim com a quilço, olha. E começou a me explicar sobre o desenho da peça. Eu fiquei sem entender, porque para mim isso era a coisa mais óbvia possível. Depois é que eu fui aprender mais sobre chá e sobre chaleira. Isso é um tipo de equilíbrio que é igual eu falei do cânone da Machawan. Então, um cânone para uma boa Kyuso, ela tem que ficar em pé por si só, sem cair. Ok? Ela tem balanço, ela tem equilíbrio, ela é uma boa para pega, para tudo. O ângulo do bico e da alça está correto. Entendeu? Né? Então é isso. Tá? Não, aqui nós também. Ela quer vender, ela prefere vender peças de cerâmica que assistir aulas de chá. Vai lá, vai vender. Venda tudo. Beijos. Gente, então é basicamente isso assim que eu queria mostrar para vocês. Que existem uma gama de utensílios e de coisas que a gente pode ter e casar. Aqui eu estou falando de chá, né? Então, assim, para cada tipo de alimento no Japão, para cada tipo de bebida, para cada tipo de cerimônia, você vai ter objetos diferentes de cerâmica. Oi? A época do ano, de acordo com a época do ano, quando é muito verão, já tem a Machawan aberta, né? Tem uma Machawan que ela parece quase um pratinho, né? Ela é um bowl bem aberto assim. Por quê? Para refrescar, para poder não beber aquele chá tão quente. Ele é feito quente, mas até para ele esfriar mais rápido, para ele refrescar. E determinado tipo do ano, determinado tipo de chá também, né? E o ideal é você, por exemplo, quando for adquirir um chá, olhar qual estação do ano ele foi colhido. Se foi no inverno, primavera ou verão. Então, os da primavera, no início da primavera, são os melhores chás. Nas boas casas de chá, quando você vai comprar um chá, já vem especificado na tagzinha quando foi feita a colheita, né? E tem vários simbolismos. Por exemplo, eu trouxe aqui, está faltando um copinho, mas eu trouxe, por exemplo, propositalmente, né, 3 motivos diferentes. O ideal é um único motivo. Por exemplo, bambu, você faz o copinho, todos os detalhes em bambu. Quando tem a pintura, né? Esse daqui com o crisântemo, então, todo conjuntinho com crisântemo. E a orquídea silvestre, todo conjuntinho com a orquídea. E tem a ameixeira. Tá? Então está faltando aqui no meu conjuntinho a ameixeira. Eles falam que são os 4 amigos, né? Então são os 4 elementos que eles sempre vão estar juntos, tá? Representando também as 4 estações, as virtudes, o masculino, o feminino. Então tem tudo isso a ver, tá? Então não só a forma, mas a forma, o material que é usado, né? Por exemplo, aqui nós estamos falando de cerâmica, mas no verão, no Japão, eles mudam até a decoração da entrada das casas. Eles tiram objetos de cerâmica ou de metal e colocam de vidro. Então, no verão, no Japão, é servido muita coisa em vidro, para dar a ideia de frescor, né? Chás mais clássicos, em vasilhas mais escuras. Então, isso aqui é para tomar um puar, para tomar um oolong, né? Que são os chás fermentados, né? Aí a gente toma aqui, né? Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Alguma dúvida, pergunta, curiosidade? O que eu não souber, eu falo na hora que eu não sei. Eu tenho uma dúvida. Por que não tem variação até hoje
cerâmica? Tá. Primeiro, vou falar de mim, lá no meu ateliê. Eu não tenho ainda, vou ter que fazer, né? Porque o público pede, né? Mas hoje, olha, tô muito tempo aí, não tanto, mas, né? Mais do que você, na historinha da cerâmica, mas eu não faço no meu ateliê para venda, para mim, copo com alça. Eu acho um saco colar alça. Mas eu não faço para vender, porque eu gosto do modelo japonês. E é exatamente isso. Lembra que a pega veio daqui? A pega veio daqui, né? E aí daqui virou xícara, virou outras coisas menores, né? E a alça é uma alça de xícaras, é uma coisa que foi da China para o Ocidente, né? E alguns falam que foi o contrário, né? Mas a gente encontra modelos de xícara do ano 300 antes de Cristo, na China, com alça, tá? Então, no período das guerras, né, que eles falam na China, né? Então, no período das guerras na China, Zhou e Yuan, né, da dinastia Zhou, eles tinham xícaras já com alça. Mas é aquela história, você corre o risco de queimar a língua. Então, a historinha do copo no chá, o Ocidente já tinha chá, já tinha copos. Então, a origem do copo, ninguém sabe. Mas no Oriente veio das tigelas, que era na mesma tigela que se bebia, era a tigela que se comia. O que eles fizeram? Simplesmente diminuíram os tamanhos. Tá bom? Então diminuiu o tamanho das tigelas. Continuou sendo uma chawan, porém miniatura. Tá? E aí? Os 4 elementos. O bambu, tá? A orquídea silvestre, o crisântemo e a ameixeira. Muita gente acha que é a cerejeira. Não é a cerejeira, é a ameixeira. Tá? E às vezes eles ainda colocam um quinto elemento, mas eles tiram um, que é o pinheiro. Tá? E aí tem a ver, por exemplo, com a jovialidade. Entendeu? O bambu é jovem, forte, ele se curva nas tempestades, mas não se quebra. Né? Hoje o símbolo, hoje não, né? Há mais tempo, né? O símbolo da família imperial no Japão é o crisântemo. Então é a masculinidade, é a flor do imperador, né? Então tem a ver com o masculino. A orquídea tem a ver com o feminino, mas tem a ver também com as virtudes. Não é porque tem uma orquídea, é um copo de mulher. Um homem que bebe no copo com... Você é uma pessoa virtuosa. Então eu vou te servir num copinho de orquídea. Entendeu? Então tem todo um simbolismo também nisso. Tá? E a ameixeira é o feminino, é a mulher, é a força também, né? É muito bonito. Quem vai ao Japão e está no inverno, final do inverno, início da primavera, ainda tem neve nas árvores, as árvores secas, porque todas as folhas caíram, e de repente você passa numa rua, na porta de uma casa que tem a ameixeira, tem a neve, as galhas secas e as flores vermelhas no meio da neve. Então é lindo. Então é representado assim, galhas secas pretas com flores vermelhas. Não tem folha na representação, tá? E aí? Dúvidas? Mais perguntas? Curiosidades? Então, querendo saber mais, né? Entra em contato com a gente no nosso Instagram, no Facebook. Facebook não, né? Instagram e WhatsApp. Teria o maior prazer aí em estar tirando dúvidas de vocês. Tá bom?